Estamos aqui, estou aguardando a Karina. Nós vamos bater um papo com os nossos ex-alunos, né? Que já são coaches e, portanto, colegas de trabalho. E nós vamos estar conversando sobre a vida que segue. O que está acontecendo com cada um após o curso, a formação de coach. Muito interessante, porque cada um tem o seu diferencial, o seu lugar único, a sua missão, e deve estar caminhando em direção a essa missão, a esse lugar único, dando as pitadas que o mercado possa estar sinalizando. E é isso exatamente que nós estamos querendo fazer com essas lives. Essa é a primeira de uma série de seis ou sete, acho que é 9, acho que são 8. Não é 9, é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lives que nós vamos fazer, que começa hoje e termina no dia 11. Então, todos os dias estaremos presentes. Ora o Jorge, conversando com os nossos ex-alunos, proeminentes pessoas do mercado de coach, sobre a vida que segue, o que foi que aconteceu, como foi, né? Então, lembrando que nós vamos começar uma turma nova agora, dia 27 de setembro. Então, dia 27 de setembro nós estamos iniciando uma turma nova, a turma 29. Nós já estamos há 14 anos no mercado com esse curso. Então, tem muita gente interessante que fez o nosso curso, muita gente que está usando o nosso curso e está trabalhando com tudo que aprendeu, acrescentando mais e mais do que essa experiência está proporcionando para todos. Nós queremos saber dessa experiência, do que aconteceu depois que eles saíram do curso. Isso é muito interessante para nós e acredito que para vocês também, né? Porque vocês vão ficar conhecendo mais opções de mercado que tem os coaches aí, né? Então, eu estou aguardando a nossa convidada de hoje, que é a Karina Colpert. E a Karina Colpert enviou uma solicitação para participar ao vivo. Vamos ver a solicitação dela. Oi, Já Karina. entrei. Que bom! Agora eu já te vi esses dias, né? Ao vivo também. E muito obrigado por você participar conosco nessa live, né? Eu estava exatamente falando. Como que pronuncia o seu sobrenome? É Colpert? Colpaert. Karina Colpaert. Não abrevia, é Colpaert. Que origem que é? Belga. Por parte de pai é belga. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, que é japonesa, que é Kai. Mas aí eu só fiquei com esse simples nome, Karina Colpaert. Eu não tenho nenhum outro. Nunca imaginei que você fosse mestiça. Mestiça de belga e de japonês. Muito legal, Karina. Muito legal. Conta para nós como foi a sua experiência no nosso curso. Eu estava aqui fazendo várias elucubrações a respeito do que os nossos alunos estão fazendo por aí, porque no curso vocês aprendem o lugar único, a missão, né? E depois disso vocês começam a transformar o mundo, né? E se transformar também. Como é que você está, Karina? Conta pra gente. Bom, antes de eu contar como é que eu estou, eu quero super agradecer o convite, né, de poder compartilhar. Acho que esse trecho tão importante da minha vida, porque de fato foi ter participado dessa formação foi uma transição não só profissional, mas de vida também. Então, eu lembro que assim que eu me formei,
Eu falei, ó, acho que ser coach é muito mais do que uma atividade profissional, é um estilo de vida. Então, que eu levei isso para a minha vida e carrego até hoje. Então, eu fiquei bem feliz com o convite. Estou com frio na barriga de estar estreando. Eu falei, nossa, que responsabilidade ser a primeira. Mas, enfim, mas quis. Eu acho que é muito bacana a gente contar com muita autenticidade como é que é uma transição de carreira, né? Porque, claro, tem história de sucesso, mas tem muita história de superação, né? Então, estou aqui para compartilhar com vocês. Você falou uma coisa interessante, né? Tem história de sucesso e tem história de superação. O curso é um curso que é a formação de coaches, né? Então, assim, a gente ensina coaching, mas, acima de tudo, vocês são seres que se tornam coaches, né? E você pode contar pra gente como que você viu isso quando você fala da superação e o que isso representou para você se tornar coach? Então, como eu falei, é ter incluído esses aprendizados de presença, de escuta na minha vida. E aí eu vou contar um pouco da minha carreira, assim, que eu acho que para as pessoas conseguirem entender. Eu sou psicóloga, de formação, então a gente faz isso no curso, né? A gente revisita toda a nossa biografia, então eu consegui conectar que a minha escolha lá atrás, ainda muito jovem, tinha a ver com esse impulso de querer ajudar as pessoas e sim de talvez querer me ajudar também, né? Estudar, se conhecer, autoconhecer e também acaba ajudando e desenvolvendo o conhecimento do outro também, o autoconhecimento. Porém, ainda no curso de psicologia, eu fiz vários estágios em clínica, em psicologia hospitalar e, de repente, fiz um estágio em recursos humanos. Eu queria muito experimentar. E aí, quando caí em recursos humanos, eu, além de estar dentro de uma organização muito desafiada, cara, quem fez psicologia no meu tempo sabe, a gente não era remunerado, então eu ainda tinha uma bolsa auxílio de estagiária. Então eu comecei a ser reconhecida, a ser remunerada e estar num ambiente em que eu gostava. Então eu acabei fazendo toda a minha carreira em RH. E, enfim, aí fiz pós-graduação, trabalhei em multinacional. E como é que surgiu o curso de coach na minha vida? Porque isso também a gente tem, e eu aprendi com você, Maria Angélica, a ficar atenta aos chamados. Eu naquela época, era gerente de RH, responsável eu não era responsável pela parte de desenvolvimento, não. Já tinha sido responsável pela parte de desenvolvimento, mas eu estava na cadeira de BP, de Business Partner, de 2 áreas de negócio da companhia. E eu tinha um desafio que a gente já tinha resultados muito bons no negócio e no clima organizacional dessas áreas. E eu tinha um desafio de manter isso, né? E, claro, que melhorar ainda mais. Então, quando você... né? E aí, acho que deu uma congelada. Deu uma voltinha, assim. Tá. E aí, aí, eu conheci o ecossocial, porque eu contratei como cliente o ecossocial. E aí, para desenvolver... Então, para desenvolver enfim, era uma trilha de desenvolvimento humano, organizacional, gerencial para essas áreas que eu atendia. E conheci minhas madrinhas, que eu chamo, a Leia Kogut e a Adma. Então, que foram as Eu acho que eu vi a Leia aqui dentro. Né? Ah, é? Ó, que maravilha!
por alguma razão, gente, eu não consigo ver os comentários. Eu vejo aqui, mas vamos lá. Eu também não tô vendo, não. Pode ser, eu perdi essa capacidade do multitask, tá? Eu agora Tá. aprendi a ter presença, então, né? Bom, mas aí voltando, eu tive contato com a Leia e com a Atma, e eu lembro que em uma das nossas reuniões, ainda de preparação do programa, a Atma me perguntou: Karina, por que você não faz o curso de formação de coaches? Cara, Maria Angélica, eu de bate-pronto falei: Deus que me livre! 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu tenho filhos pequenos, eu não quero mais nada na minha vida. Por quê? Porque o trabalho estava com um tamanho grande, sabe? Maior do que eu gostaria. E aquela fase de filhos pequenos. Mas, conhecendo as duas e acompanhando e vivendo ali o que era o ecossocial, eu falei, gente, tem um chamado. E não à toa, eu acho que a Atma percebeu isso. 2 meses depois já estava cursando, já estava lá inscrita, fazendo curso. Então eu fui fiz a pesquisa, claro, mas eu não, a minha decisão quando eu me matriculei era muito, eu acho que eu não vou usar agora, porque eu imaginava assim, eu vou para ser coach, talvez eu use daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando, sei lá, eu tiver num outro momento da minha carreira, enfim. E aí comecei a fazer o curso na turma 15. Então ainda tem essa história. Aí eu porque você se formou na turma 17. E olha, detalhe, hein? Você morava no Rio. Eu morava no Rio. O curso em Atibaia, né? Isso. Tinha um traslado aí grande, né? Por isso que a minha primeira resposta foi negativa. Tinha uma complexidade muito grande envolvida. Mas fui seduzida, né? Fui seduzida e eu lembro, e eu vou fazer um parênteses aqui, eu lembro que no curso, né, nesse programa de desenvolvimento que eu estava fazendo com o Ecossocial, eu via a Atma e a Leia e olhava e falava assim, nossa, eu estou gostando, eu quero fazer o que elas fazem. Isso é muito legal. Então, eu também fui me inspirando, né? Abrindo assim, horizontes. Enfim, mas voltando para o curso, comecei na turma 15. E aí, Maria Angélica, falando especificamente do curso, é realmente transformador. Quando você fala que é uma formação de coaches, tem uma questão que você se conecta com o humano que habita em você. Principalmente. Olha que lindo! Que lindo! Principalmente quem vem de uma pegada executiva, organizacional, olhando para o negócio, olhando para o resultado. Eu estava muito distanciada naquela época desse meu humano. Então, eu acho que todo cuidado que tem nessa formação, e não é um curso, é uma formação, é uma imersão, muito aos poucos e com muito respeito, você vai se conectando com a sua essência e a essência dos outros também, dos outros aprendizes. É um caminho, não é um caminho solitário, né? Não, de jeito nenhum. Isso é uma outra coisa. Então, é um caminho onde eu comecei a ter contato com um coletivo, e um coletivo de maneira que a gente estava co-construindo junto. Eu tenho a minha singularidade, eu tenho a minha história, mas eu compartilho a minha biografia e eu me conecto com a biografia do outro, porque tem semelhanças nas trajetórias, né? Então, essa foi a beleza, assim. Então, eu já estava muito envolvida com o curso, estava assim, amando, já estava inspirada na Atma e na Leia, já pensando no meu futuro que eu queria antecipar.
E aí, de novo, se você quiser fazer alguma pergunta, você me interrompe, Não, tá? não, Senão eu ótimo vou... você falando. Eu tô babando, eu quero fazer esse curso. Eu fico Sim, muito orgulhosa, porque é exatamente isso que a gente quer, né? E ouvir isso das pessoas é um prazer enorme, é uma satisfação de dever cumprido, sabe? De é, missão. eu escutei que vocês já estão na turma 29, né? Eu fico imaginando quantas pessoas foram tocadas, né? E essas pessoas que foram tocadas, o quanto que elas também estão tocando outras pessoas. Então, de verdade, é você fazer uma corrente de ampliação da consciência, de ter esse contato com o humano, enfim. Mas voltando, e aí o que aconteceu? Eu já estava muito envolvida no curso, eu já estava amando ir para Atibaia, sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo, pegar ainda um táxi para ir para Atibaia, não era nenhum esforço, era um presente. Por quê? Porque primeiro eu tinha noites de sono sozinha, porque lembra que eu falei que eu tinha duas crianças? Então eu falei, gente, que maravilhoso, vou ficar num quarto de hotel sozinha. E ainda, né, acho que com o tempo, era a pausa que eu precisava e que eu não estava conseguindo colocar na minha vida na época. Então estava bem feliz, assim, estava muito feliz. Valia cada investimento que eu estava fazendo, porque também é um investimento financeiro grande, mas Claro. valia, né? E aí, eis que nesse momento, sei lá, eu devia estar no segundo, não, acho que ele já devia estar no terceiro módulo, eu descobri um câncer de mama. E aí, Me lembro é, disso. por isso que eu fiz a pausa, né? E aí foi o momento que eu tive que fazer a pausa na vida. Assim, eu falei, cara, nada é mais importante do que a minha vida. E foi muitas pessoas que passam pela formação, né? Eu acho que já estão buscando alguma mudança na vida, já estão buscando algo. Eu não era diferente. E muitas desses alunos, né? Eles estão fazendo os sabáticos, né? Eles pedem demissão, aí vem a formação no meio. Eu costumo dizer que eu fiz um sabático também, mas eu não viajei para o mundo, né? O mundo externo. Eu fiz um sabático numa imersão para viajar no meu mundo interno. Então eu já estava, claro que eu já, né? Que módulo que você estava quando isso aconteceu exatamente? Eu acho que sei lá, acho que no terceiro ou quarto módulo. Já estava. Já tinha, porque os 3 primeiros módulos, assim, vocês têm que se transformar, né? É um momento para poder começar a pegar as ferramentas de coaching a partir do 4º módulo, né? Então, eu acho que eu não tinha pego ainda as ferramentas. Eu tinha E você estava ainda vivido na ferramenta interna, né? na ferramenta interna ainda, e aí consigo falar hoje, ainda ganhei um presente de fazer essa viagem interna, tirar esse sabático. E aí, de fato, eu tomei uma decisão de, primeiro, eu vou cuidar da minha saúde física. E aí, cuidando da minha saúde física, porque eu tinha ali contato com a morte, mas o fato de você ter consciência de que você pode morrer, porque você está doente, você tem uma doença grávida, você também olha a vida. Então, eu falei, que vida que eu estou levando? E aí eu me dei conta que eu estava sobrevivendo, que o trabalho ele tinha o tamanho maior do que eu gostaria, que eu não estava... Imagina que eu estava, quando eu fugia da minha família para ter um momento bom, né? Ir para Atibaia, para ficar longe, era gostoso. Eu falei, acho que as coisas estão erradas, né? Não é assim que eu quero sobreviver. Eu quero, de fato, viver. E aí eu acho que eu também fui curando o meu físico, fui curando o meu emocional e fui desenvolvendo
algo que eu tinha perdido ao longo da idade adulta, da fase adulta, que é minha espiritualidade. E aí eu voltei a meditar, voltei a fazer prática de yoga. Cara, eu acho que quando você está doente, muitas pessoas querem te ajudar passando pela religião, e eu fiquei muito aberta a todas as religiões, que não tinha a ver com a religião, mas tinha a ver com a espiritualidade, tinha a ver com uma busca do meu Deus interno. E aí, enfim, passei por esse processo todo. Mas, dentro de tudo, tinha várias coisas. Eu fui tomando a decisão que eu não iria voltar para a vida que eu tinha antes. Então, isso incluía não voltar a trabalhar da maneira que eu trabalhava. E aí, a formação ficou um pilar importante. Porque eu falei, eu quero investir, eu quero fazer isso. E aí eu lembro que, inclusive, eu tive pressa para voltar, eu já queria voltar rápido, ainda em tratamento, só que e aí eu ia voltar para a turma 16. Aí, de novo, olha os vários sinais na vida. Eu ia voltar para a turma 16, falei com a Dani, falei, Dani, qual que é o próximo módulo? Eu quero voltar rápido, mas eu ainda estava, inclusive, fazendo químio, e aí caiu exatamente no dia que eu tinha que fazer uma perícia médica. Então não dava, né? Não dava. E aí eu lembro que eu conversei com a Dani, eu falei, gente, é no dia da minha perícia. Aí eu sentei, respirei e lembrei que a vida, ela fala quando que é. E aí eu pensei que talvez eu não estivesse pronta. E de verdade, imagina, fazendo químio, viajando, pegando avião, não era o momento. Mas é que talvez eu queria buscar alguma coisa ainda para dar esse movimento vocacional, né? E aí eu caí em mim e falei, não, você tem que continuar cuidando de si para você poder cuidar do outro, ou enfim. E aí eu voltei na turma 17, que foi, nossa, maravilhoso. Enfim, então... Então você participou de 2 turmas, né? Quer dizer, ampliou o teu leque de repertório das vivências humanas, né? Que você teve. Eu lembro você de cabelinho curtinho. Ficou lindo, ficou lindo. E agora também tá lindo com esse cabelão, né? Então, fiquei careca, depois ele cresceu ondulado, que eu amei, e agora agora eu tenho que dar uma picotada, né, para ele dar um movimento. Mas assim, você, o que te ajudou nessa profundidade de reflexão que você está revelando para nós, né? A doença é uma doença especial, porque ela faz você... A Gudrun falava que ela é encarnatória, né? Então, assim, você encontra com o seu eu, né? Num momento desse, né? Difícil. Assim, o quanto o curso, o coach te ajudou nesse processo que você estava de reflexão, de profundidade? Eu Que acho... módulo foi que você voltou? Então, você sabe, eu lembro que o módulo que eu voltei é quando o Jorge logo no início, eu lembro que eu voltei na turma 17, ele fala assim, quem quer ser cliente de coaching? Que eu vou fazer um processo na frente de todo mundo. E aí vem um silêncio, porque ninguém quer. Porque é muita exposição, né? Eu voltei nesse módulo. Você sabe qual que é? Porque eu lembro dessa cena de eu voltando. É o módulo 3. Então, voltei no módulo 3. Então, fiz 2 3. módulos. E aí, por que eu lembro dessa cena? Porque quando ele fez o convite para a turma, silêncio, e aí eu rapidamente pensei assim, eu vou aceitar. Porque é uma maneira de eu me revelar logo para a turma. Porque eu estou chegando aqui.
né? E tem aquela coisa do ser humano de pertencimento. Eu falei, eu já vou logo, faço logo, já as pessoas vão me conhecer e eu já entro aí no pertencimento do grupo. E aí... Corajosa, hein? Corajosa, porque você estava caindo numa turma nova, né? Mas eu sempre falo para todo mundo que quando você sai de uma turma e entra na outra turma, eles estão no mesmo mood da hora que você saiu daquela outra, né? Então, essa acopla, fácil de acoplar, né? E a gente tá, e como eu falei no início, né? É um ambiente de colaboração, de co-construção, de coletividade. É diferente de um ambiente competitivo. Claro que tem, todos nós temos egos, mas até isso a gente começa a olhar no curso, né? Então você já começa a olhar para o seu próprio ego e fala, acho que meu ego aqui está falando alto, deixa eu abaixar um pouquinho abaixar um pouquinho, né? Então, eu acho que isso é a formação de coaches, porque o ego ele não pode entrar numa sessão de coach. Perfeito. Né? E aí eu acho que é reconhecer, porque todos nós temos. A gente vai ter as nossas luzes e as nossas sombras. Então, é isso, é reconhecer o que está vivo dentro de nós naquele momento. E aí você, bom, se tiver um ego falando mais alto, você, opa, peraí, deixa eu diminuir. Se tiver um julgamento, né? Então, deu uma travadinha, né? Então, acho que é isso que também deu uma a formação... travadinha. É isso que a formação ela nos ajuda também a nos perceber numa integralidade. Isso é lindo o que você está falando. Isso é lindo. Porque a gente tem uma série de intenções quando a gente montou o curso de desenvolver, de compartilhar, assim, mas ouvir isso ao vivo em cores é uma coisa assim, muito interessante, porque cada um vive essa singularidade ao seu jeito e ao seu modo. Então, passa a ser único o seu jeito, o seu modo. Mas, assim, eu falo que bom, eu estou vendo o curso aí ajudando a Karina. E claro que você entrou com o teu conteúdo, com o teu momento, com a tua vontade, com a tua motivação, né? E isso é a união fazendo a força, né? E eu acho isso que você está falando, que cada um vai ter um curso. Eu acho que tem sim um desenho do curso, uma bússola, né, onde vocês sabem onde vocês querem levar aqueles aprendizes, né? Nós somos aprendizes, então acho que é ter contato com a humildade mesmo. Não vou ficar dando spoiler do que acontece no curso, mas é ter contato com essa humildade. Mas cada um ele vai criar o seu próprio percurso, né? Então, por isso que não é um curso, é um percurso. E é uma trilha, não é um trilho ali definido, um trem-bala que vai... Não, a gente vai percorrendo uma trilha, vai descobrindo, vai avistando o que está fora, o que está dentro. E por isso que eu digo que é um estilo de vida que eu incorporei. Então, é buscar a conexão com o outro verdadeiramente, genuinamente. É saber fazer perguntas, né? E aí, quando você perguntar, você está também com os ouvidos. E uma coisa que eu acabei desenvolvendo a partir da formação e muito consolidada, porque eu também, como, né, eu segui a carreira de coach, entre outras, facilitação, etc e tal, mas eu já emendei numa supervisão. Então, eu faço supervisão, tem, sei lá, 7 anos, muitos anos. E eu aprendi, Maria Angélica, a escutar com todos os meus sentidos. Não é só a escuta da palavra. Quando eu escuto o que o outro está dizendo, como é que isso vibra no meu corpo, né? Aonde que toca?
um arrepio, é uma falta de ar. Então, eu acabei desenvolvendo isso que tem a ver, acho que, com a minha sensibilidade, mas tem a ver com muito, muito, muito com presença e conexão. E que todos nós temos essa capacidade, só que a gente vai perdendo com o tempo. Karina, você falou uma coisa séria, né? Essa disposição de se escutar, de se colocar, de vivenciar, de se transformar. Isso acontece em mão dupla, né? Acontece com vocês, entre vocês e conosco, né? Cada turma a gente se transforma junto, porque o ser humano é muito singular, né? Cada um traz um colorido, né? Uma cor, um tom diferente pro assunto, né? E nos coloca em xeque, muitas vezes, com a situação que cria, ou com as dúvidas que surgem, com as conquistas, né? E acho que essa é a beleza, né? É essa troca. A gente está lá para aprender, mas quanto mais tiver esse movimento circular do aprendizado, utilizando o grupo, porque são alunos com muita competência, com muita bagagem de experiência profissional e de vida. Então, usar esse solo fértil da turma também é maravilhoso. Né? Então... E Karina, quais foram os seus primeiros passos quando você saiu? Você se formou, pegou o certificado, falou, sou coach, PCC, né? Que o curso Não, forma PCC. Até para ser o PCC, aí eu tinha que fazer as horas, né? Claro. E fazer a prova, enfim. Então, teve ainda um período. Mas eu lembro que quando eu peguei o certificado, eu falei, nossa, agora eu sou coach, né? E como é que vai ser isso? E eu acho, aí eu começo com desafios. Primeiro, eu tomei a decisão de pedir minha demissão na organização, e aí acho que aconteceu tudo muito junto, né? Já tinha terminado meu tratamento, já estava me sentindo pronta para uma nova fase da vida, já tinha uma formação. Eu falei, bom, acho que agora eu posso fazer isso. E eu acho que a turma 17, aí sim, ela vem de uma maneira muito especial na minha vida. Eu vou falar disso e depois vou falar do desafio de ser coach. Mas nessa turma, a gente teve uma conexão tão forte que muitos de nós, a gente se uniu e formou a rede colaborativa EIT Diálogos Transformadores. Então, enfim, na época acho que eram inclusive 17, e aí entrou, saiu. Hoje somos 11, com inclusive membros de outras turmas também, né? E desde então a gente vem atuando com desenvolvimento humano organizacional. Quando a gente se uniu, e aí acho que isso tem muito a ver com tamanha conexão que se faz ao longo do curso, né? Então a gente começou a olhar para os lados e o que a gente refletiu foi o seguinte: em vez de eu ser concorrente, por que eu não somo essas forças complementares? Por que a gente não trabalha de forma colaborativa? E foi bem na época que estava falando de economia colaborativa. Então, a gente se apropriou disso e formou. Inclusive, acho que a idealização, ou enfim, foi num evento de 8 anos da Escola de Coaches. Ah, que legal. Então, que foi na Anshan, que nós trouxemos a Mamora, né? Então, e aí a gente se reencontrou lá. Eu estava no Rio, mas eu já estava ali, né, junto com a rede. E aí, por isso que o 8 é tão simbólico. Ele vem do 17, então tem a ver com a turma 17. Então tem um pedacinho de vocês, do Jorge, você, Maria Lúcia, porque é o 1 mais 7, que dá o 8, que é símbolo da abundância, da prosperidade, é o infinito, enfim. Então tem todo um simbolismo
por trás disso. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou, porque eu já fiz a transição pertencendo a um coletivo e trabalhar em grupo, para mim, na cocriação, é muito importante. E identificar isso, eu acabei identificando ao longo da formação, que eu sou uma essência coletiva. Então, o coaching também, ele é muito... Ele pode parecer individual, mas para mim ele me agrada muito porque você está numa parceria com o seu cliente, né? Você está ali trabalhando em parceria. Então, por isso que para mim, nossa, faz super sentido profissionalmente. Porque eu estou junto com o meu cliente. Enfim. Isso apareceu naquele módulo de lugar único, de missão, essas coisas, essa essência colaborativa. Então, é legal... Me lembro disso. Então, é legal você estar perguntando isso. Eu acho que isso foi aparecendo ao longo, acho que a cada encontro que a gente tinha, isso ia se consolidando. E acho que, assim, nos últimos módulos a gente já estava muito certo de que a gente queria continuar, existia esse desejo de continuar juntos. Tanto que o movimento foi, quando a gente finalizou o curso, a gente falou assim, bom, então a gente foi formado no mesmo método, né? No método do ecossocial, antroposofia. Então a gente vai oferecer para o mercado coaching. Então a gente se juntou para, olha, a gente vai vender coaching, a gente vai empreender coaching. Porém, quando a gente foi para o mercado e usando toda a nossa bagagem, porque todos nós somos executivos, ex-executivos, então fazendo contato com os nossos contatos, a gente começou a perceber que os clientes eles pediam mais do que coaching. Eles pediam também coaching, mas pediam desenvolvimento organizacional, outras coisas. Então, a gente teve que ir criando junto. Então, foi muito bacana. Então, a gente nasceu do coletivo, a gente nasceu de uma maneira colaborativa de trabalhar. E até hoje a gente entrega isso para os nossos clientes. É bem bacana essa nossa essência. Então, isso eu acho que isso eu diria que é o lado de muito orgulho, assim, de muita luz, de fazer essa... Aí sim é uma transição. Mas existe um desafio, Maria Lúcia, que eu não posso... Maria Angélica, que eu não posso deixar de citar, e a EIT, né? Agora a gente está falando isso, né? Quando que foi que me formei? Sei lá, em 2000 e... Não vou saber. Também já não lembro mais. Bom, mas enfim. Mas, sei lá, deve ser de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra para você. Isso. Na supervisão. Você participou, assim. Você foi convidada de honra, participou de... e foi você que organizou. Claro. Agora que eu lembrei. Foi nossa convidada de honra para falar, porque a gente fazia... e a gente fazia diálogos transformadores abertos ao público. E isso tinha a ver... E muitos coaches participavam. Por quê? Aí eu vou falar o outro lado, que é o desafio. Que eu vivi também, mesmo sendo cofundadora da EIT, trabalhando numa rede colaborativa, a grande maioria era de São Paulo. E eu, carioca, agora eu moro em São Paulo, né? Mas eu, carioca, na época, morava no Rio de Janeiro. Aí, o que acontecia? Aqui em São Paulo, agora não, a gente está vivendo agora num mundo totalmente virtual, inclusive por causa da pandemia, mas antes não era assim, vamos relembrar como era. Né? Tinha que ter uma sede, né? Tinha que ter tinha que ter sede, era físico, e aí eu ficava muito injuriada, porque os cursos legais, as coisas aconteciam sempre em São Paulo. No Rio de Janeiro você tem pouco investimento em formações, em cursos, mesmo para desenvolver negócio, tem oportunidade, claro, mas não é
nesse volume de São Paulo, obviamente. E aí eu lembro que eu me sentia sozinha. Então, no fundo, eu tinha que desenvolver, porque uma coisa é você ser coach, faz a formação, ama isso, outra coisa é você empreender. São coisas diferentes. E isso também, o curso na formação, faz a gente refletir no TCC que tem que apresentar. Né? Vocês perguntam lá sobre quantos clientes você acha que você tem, qual é a remuneração que você objetiva alcançar, tudo isso, né? Então, esse TCC ajuda bastante a gente a pensar de maneira empreendedora. Um plano de negócio, né? É um plano de negócios que a gente tem que desenvolver, né? Se quiser ter atuação como coach, é um plano de negócio. E aí, o que aconteceu? Eu mesmo, sendo cofundadora da EIT, eu estava no Rio de Janeiro e eu me sentia sozinha. Eu tinha que desenvolver o mercado do Rio de Janeiro, mesmo tendo as reuniões com a EIT. Eu era muito... eu recebia bastante suporte da EIT. Então, a gente pensava... qual é o nosso posicionamento, nosso plano estratégico, nossa tabela de remuneração, tudo isso era junto. Mas quando eu tinha que ir lá buscar cliente, eu estava sozinha. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu senti. Eu que gosto de trabalhar com as pessoas, de estar junto com as pessoas, vinha do ambiente organizacional, eu me vi num caminho mais solitário. E aí eu falei, caramba, nossa, com quem que eu vou trocar? Você tem uma ideia e não tem uma pessoa do seu lado. Enfim, então isso foi um desafio que eu vivi. Interessante. E venceu, né? E aí, qual foi a maneira que eu venci? Porque aí tem a EIT, que é a minha rede de trabalho, e no Rio de Janeiro, aí eu lembro que os membros da EIT fazendo curso, fazendo não sei o quê, e eu só babando, né? Porque também não dava para eu toda hora ficar indo para São Paulo. Aí eu lembro que eles fizeram um curso que era do Coaching Game, que é com o Points of View. E aí eu falei, nossa, mas e se eu trouxer isso para o Rio como uma degustação para conhecer e formar um grupo para a gente viver essa degustação? Era com o Ari. E aí ele topou, e aí ele veio para o Rio de Janeiro. E, cara, a gente rapidamente formou um grupo ali de 20 coaches. Um fala com o outro, não sei o que, para viver essa degustação dessa ferramenta que era o Coaching Game, né? E aí foi muito bacana, porque nessa degustação eu já tinha, né, já vinha de RH, já estava lá, gostava de estar em grupo, e aí eu falei, eu acho que a gente pode se apresentar, se conhecer, falar um pouco de expectativa. E aí eu percebi, imagina que muito rapidamente a gente formou um grupo de 20 coaches. E aí eu percebi, eu falei, nossa, foi tão rápido, o que será que impulsionou? E aí são as perguntas, né? Eu me fazendo as perguntas. O que será que motivou essas pessoas a estarem juntas? E eu joguei isso para o grupo. Nossa, por que motiva de estar junto? E aí as pessoas falam, eu me sinto sozinha, eu gostaria de trocar com alguém. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade. Foi quando eu formei no Rio de Janeiro um grupo de coaches. Então, que existe até hoje, né? Então, que também tem muita troca, que também gerou negócio, que também as pessoas acabaram empreendendo, e que a gente levou... E saiu um pouco dessa posição de que, no Rio de Janeiro não acontece nada. Não, se não acontece, como é que a gente faz para levar para lá? Muito empreendedora, não? E aí você veio para São Paulo. Depois que todo esse empreendimento, você veio para São Paulo. Aí eu acho, antes que eu acho que é também legal falar disso, principalmente para coaches que ou estão buscando, profissionais que estão buscando fazer a formação, que querem fazer transição.
Eu acho que é uma coisa que é bem legal de ser dito. Temos a nossa biografia, tudo que a gente constrói está concatenado. Então, os meus primeiros clientes, eles vieram de indicações de pessoas que tinham trabalhado comigo, ou pessoas que tinham diretamente trabalhado comigo, ou até mesmo fornecedores. Olha Que que aí a gente interessante, né? e que é muito. E eu acho isso também, como você está falando, poxa, que legal escutar isso. Isso foi uma resposta para mim do que, pô, que legal. Eu acho que eu construí um legado profissional onde as pessoas me reconhecem profissionalmente. Ó, que Então, interessante. é isso, assim, como é que a gente trabalha e como é que. Porque não é começar do zero. Quando a gente faz a transição, a gente não está começando do zero. A Não, gente vocês está. já eram seniors na profissão que ocupavam, certo? É. Eu acabei olhando aqui que tem a Andréia que falou que passou por uma situação semelhante. E É, aí eu fiquei com isso na cabeça e ela falou: ai, que legal, eu estou procurando um curso aí, olha. é, E ela não é da área de RH, e sim da área de gestão. Então, mas vou falar só. Vou deixar você falar, Maria Angélica. Fala. não, querida, eu quero que você me conta que tipo de trabalho que você está fazendo agora com esse mundo pós-pandemia, Ah, então né? vamos Olha lá. só, você já... Vamos dar um salto, né? Porque depois de Então vamos todo... dar o salto. Vamos dar o salto, até porque faltam 15 minutinhos. Aí, dando o salto, então, tem essa que tem a ver com essa, com todo o legado que a gente constrói. E agora, né, nesse salto, eu estou há 2 anos, quase 3 anos, morando em São Paulo, porque o meu marido foi transferido. E aí eu tenho que confessar que, claro que eu senti muito pela família, né? Porque a família, meus pais até vieram para cá recentemente, mas a família do meu marido está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Mas eu fiquei muito feliz de estar mais próxima da EIT, dos clientes. Então, eu cheguei 1 ano antes da pandemia. E aí, eu trabalhei muito. Eu já vinha trabalhando, mas aí realmente deu um boom de trabalhar com programas de desenvolvimento da liderança, com programas de desenvolvimento organizacional, com facilitação de grupo. Fiz muitas formações ao longo desses anos de métodos ágeis e colaborativos para trabalhar em grupo. Concluí uma formação em constelação sistêmica com ênfase em organização e agora estou cursando mediação de conflitos com o ecossocial também, com o Pita e com a Beth Serri. Então, estou nessa formação também. Tá E bom. você perguntou do que eu tenho atuado, né? Então, eu ainda continuo, sim, trabalhando com coaching, né? Mas também trabalhando com grupos, muito com grupos. E eu acho que a gente, nesse momento, a gente também, quando eu falo a EIT, né, todos nós, a gente foi muito rápido na adaptação do presencial para o virtual. Então, a gente tem cara, desenhados programas, trilhas, percursos maravilhosos, todos virtuais. E muito uma característica que a gente que desenvolveu na formação de coaches, que é acessar esse sentir, né? No pensar, sentir e querer. Eu acho que vocês nos desenvolveram esse sentir, então a gente consegue levar para o virtual esse sentir também. Então, E o isso é que o que eu você... tenho feito. O que é essa maratona que você está contando para a gente, que você foi olhando, empreendendo, né? Olhando oportunidades e tudo mais, isso é gestão de carreira. Então, É, a Andrea, que falou que gestão é muito importante o repertório de cada um, porque o coach se aplica para exatamente o que você tem de melhor para você acionar, né? A tua rede, os teus contatos, tudo isso que você está falando para a gente é gestão, né? É é, empreendedorismo, é, é olhar as oportunidades, é sintonizar com o mundo, né?
E que legal que você deu um up, né? Na tua carreira. E que bom que o coach te ajudou nisso, né? E que o coach é uma Muito. ferramenta, né? Muito. Eu acho a pergunta da Andréia que ela faz aí se é para o público de RH, muito pelo contrário, né? A Não, formação é claro que pessoas que têm interesse no desenvolvimento do autoconhecimento, da ampliação de consciência. e E aí ajudar pode outros, né? e ajudar. Principalmente gestores, né? A fazerem melhor a sua liderança, a sua gestão, né? Mais ligado no momento, né? E essa é a beleza, porque quanto mais diverso for a turma, melhor, né? Então, isso é a EIT. A gente tem pessoas dentro da EIT que vieram de RH, mas vieram de finanças, marketing, área comercial. E a EIT, ela veio da formação de coaches. Então, quanto mais diverso, melhor. Porque aí sim você forma... você junta as forças A linguagem do complementares mercado, né? A e a linguagem do linguagem do mercado. mercado, né? Então, acho que estar aberta também ao diverso, porque daí você tem também a possibilidade de usar a inteligência do coletivo. Porque se é todo mundo igual, é o mesmo. O que você está ampliando, É, né? é isso mesmo. Então, acho que E respondendo, a formação é para profissionais que tenham interesse em desenvolver, em apoiar a transformação do outro e a si própria, né? estamos chegando no nosso finalzinho, né? Que recado que você quer dar para o pessoal, né? Quais são as suas considerações finais? Que a gente está feliz, mas muito feliz de ver o up que você fez para a sua carreira, para a sua vida, né? E o quanto esse salto foi importante, a base do curso te deu para esse salto. Eu fico muito feliz com isso. O que você pode deixar de recado para nós? Eu acho que primeiro o recado é agradecer aí todas as pessoas que eu vi rapidamente, ai, que legal, maravilhoso, gostei, enfim. Então, obrigada aí pelo carinho. Tem muita gente que trabalhou comigo, que trabalha comigo, que é da minha vida social também. Então, quero agradecer o carinho de sempre. E o recado, especificamente para quem está buscando ou uma mudança na vida, ou um mergulho profundo, porque também, né, acho que a gente está sempre mudando, a gente não precisa fazer uma transição de carreira para mudar, mas que está buscando algo profundo, pessoalmente, profissionalmente. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, usando toda a minha autenticidade. Falando em cursos de coaches, que a gente vê muitos por aí, eu, Karina Colpaert, considero a formação de coaches do Ecosocial o melhor curso que tem no Brasil. Então, se você está procurando no Brasil, é esse que tem que fazer. Quando as pessoas me perguntam, quando os meus clientes me perguntam que querem fazer uma formação, eu indico o Ecosocial, porque tem a carga horária, tem a formação completa, é o que eu experimentei, é o que eu vivi. Então, eu acho que se quer fazer um investimento sério, profundo, ético, é o Ecosocial, né? A escola de coaches que eu recomendo. Aproveitando a sua recomendação, nós estamos com vagas abertas para a turma 29, né? Que começa agora em setembro. Então, Acho que estamos à disposição de acho que quem é estiver sim, interessado. fazer contato com vocês. E tem, acho que ao longo, você mesmo na abertura, né, Maria Angélica, você falou que vão ser 9 conversas. Não precisa acompanhar ao vivo, depois fica gravado no perfil de vocês, mas Fica no nosso também YouTube. mas também escutar e se inspirar
nessas histórias, porque quando eu fiz a minha transição, um dos exercícios que eu fiz para mim, e eu dou essa dica, essa provocação com os meus clientes de coaching, é buscar outras histórias inspiradoras também. A gente não precisa fazer o movimento sozinho, achar que a gente está isolado. Quando a gente escuta como é que foi com o outro, a gente se inspira e aí a gente traz para nós, para a gente do que eu escutei, o que é útil para mim, o que eu aprendi com aquele diálogo, o que eu posso transformar em mim. Então essa é a dica, assim, estar muito aberto a o que a vida está oferecendo, porque todos os dias, se a gente tiver com vigilante, despertado, a gente vai ver milagres, pequenos milagres ao longo da vida. Então, só que para isso a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar desperto. Enfim, então esse é o recado. Então, a Dani vai entrar em contato com a Andrea para tirar as dúvidas dela, o que ela quiser ouvir. E também nós estamos aí, como você falou, hoje é a primeira live nossa, você é a convidada da introdução, mas nós vamos ter 8 pessoas falando, e executivos de diferentes segmentos do mercado, né? Você veio de RH, e então tem outras pessoas que vão estar trazendo a sua experiência, o seu ponto de vista, né? E até o dia 11 de agosto, cada dia um. Aqui nesse horário, tô vendo nesse aqui, ó, bate-canal. Tem a Tá Fraga falando que está ansiosa para começar a formação. Olha que legal. Então Que legal. Já tem gente aí, ó. Muito legal. Eu não tô vendo isso que você tá vendo. Agora eu comecei a mexer aqui. Comecei a olhar aqui. Olha que nós já estamos com o nome de todo mundo aqui. Quem quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. Aqui, ó. A Letícia, né? A Letícia amanhã. A Letícia vai estar falando conosco amanhã. Olha que legal. Olha só, ansiosa para começar a formação. Será muito bem-vinda. E, Andréia, pode deixar que a Dani vai entrar em contato com você e nós vamos dar todas as informações que você precisar. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos olhar um a um desses comentários aqui, vamos guardar no coração as nossas ex-alunas e alunos. E, Karina, muito obrigado. Foi uma honra você compartilhar um pedacinho da sua história conosco, que ela foi muito intensa, muito rica e muito importante. E um abraço para a turma da EIT, né? Que tá aí, um abraço abafando, né? aos meus colegas. A gente fala que a gente é uma rede colaborativa de trabalho, mas a gente também é uma rede de afeto. É muito bonito o que a gente vive. Então, quero dar o meu beijo especial aos meus colegas, parceiros de trabalho e de vida. Então, olha, tem uma moça chamada Alessandra Carneiro. Será que é minha parente? A Lê Carneiro trabalhou comigo em RH. Ela conheceu a outra versão da Karina, tá? Olha que legal. Então, tem interesse em saber quem são os parentes dela no Rio Carneiro, porque pode ser parente meu também. Pode ser. Mas olha, o Andréia, pode deixar que a Dani vai falar. Fico aguardando. Karina, repete seu nome para a Andréia, que ela quer te adicionar na rede dela. Tá, é Karina com K Colpaert. Isso. Tá bom? E pode me colocar também. Então, eu estou à disposição de vocês. E muito obrigado, Karina. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente todo esse tempo que nós conversamos, fazer essa troca. E amanhã tem mais. Obrigada, Angélica, e sucesso nas próximas conversas. Tenho certeza que serão maravilhosas também, tá bom? Muito obrigada, Karina. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, tchau.